Bom, nós vamos hoje fazer a nossa pequena reflexão e nós vamos hoje sobre o livro de Lucas, no capítulo 24, essa questão de despertar a nossa mente. Diz assim, leia, então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreenderem as Escrituras. Amigo, amiga, é de extrema importância e de grande valor esta pequena reflexão que você hoje veio aqui, junto comigo, refletir, meditar, observar, espiritualmente falando. Por quê? Porque a mente humana, a nossa mente, ela precisa receber esta luz no nosso entendimento. Por exemplo, o próprio João dizia, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Falou João. E quando o Senhor Jesus deu início à sua missão, quando ele expôs a sua missão, ele diz assim lá em João no capítulo 8, leia, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Como é que ele chamava e chama os seus discípulos? Segue-me. Então, a partir do momento que eu, que você, ou quem quer que seja, ouvindo a sua voz chamando e o seguindo, ele nos dará a luz da vida. A vida, meu amigo, minha amiga. A nossa vida, ela tem uma luz verdadeira que só o Senhor Jesus tem para dar. Bom, então vamos lá ver o seguinte. Amigo, amiga, é de grande valor esta reflexão. Não perca até o fim. A nossa necessidade, ela nasce, por exemplo, os discípulos, porque diz que o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, ou seja, o Senhor Jesus aqui já tinha ressuscitado. Apresenta-se no meio deles e lhes abre o entendimento. Ora, os discípulos, eles conheciam as letras da lei, mas eles desconheciam o propósito da cruz. E com isso, o que é que acontece no ser humano? Estavam confusos e desanimados. Não tinha vindo aquele Cristo, aquele Messias, esperado politicamente, militarmente, para os libertar do reino romano, do Império Romano. Não, era o contrário. Por isso, em 1 Coríntios, fica mais claro quando diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Pois lhe são absurdas e não pode entendê-las. Por quê? Pois se compreendem espiritualmente. Então, a partir de amigo, amiga, eu e você, se não tiver a intervenção de Jesus, a Bíblia, as Escrituras na minha e na sua mão, viram um livro histórico. Por exemplo, ainda ontem falava isso com a minha esposa, a questão do Pedro. Você vê quando o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos e a determinada altura diz, quem dizes que eu sou? O Pedro diz logo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus o exalta dizendo, olha, Pedro, isso não foi carne nem sangue, isso foi o Pai que te revelou, quer dizer, o Pai visitou-te agora, tu és feliz. Mas logo instantes depois, o Senhor Jesus começa a explicar o propósito da cruz e o sofrimento que estava por viver. O que é que o Pedro diz? Logo de imediato chamou à parte, de jeito nenhum, isso jamais pode lhe acontecer. E o que é que Jesus disse? Arreda Satanás, porque não cogitas, não comungas com as coisas do Espírito de Deus, mas sim dos homens. Você vê como é que é a nossa natureza, a necessidade que nós temos. Ou seja, nós podemos ser muito estudiosos da Bíblia e mesmo assim, amigo, amiga, sermos cegos para a vontade de Deus.
caso o Senhor Jesus não abra o nosso entendimento. Bom, esta é a nossa necessidade. Por outro lado, Jesus como a chave interpretativa ou a chave hermenêutica. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele não nos veio dar um livro novo, não. Ele veio explicar o que já estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso representa também dizer que o centro das Escrituras, ou tudo na Bíblia, aponta para Cristo. Abrir o entendimento, este entendimento aberto, significa que eu, você ou quem quer que seja, passamos a enxergar o Senhor Jesus em cada página, desde a criação até o Apocalipse. Que beleza que é quando o Senhor Jesus nos abre o entendimento. Porque qualquer interpretação bíblica que nos afaste da pessoa e da obra de Cristo, amigo, amiga, está errado. Está distorcido, não vá por esse caminho. E por fim, o propósito do abrir esse entendimento. Tem um propósito que é dar uma missão. Mas não esqueça, antes de você querer ter uma missão, calma, fique na carpintaria com Jesus. Fique na forja. Se necessário for, fique no deserto. Fica sós com Jesus, não tenha pressas. Porque muitos partiram às pressas e depois se deram mal e entraram numa encruzilhada sem fim. É isso. Bom, vamos lá ver o seguinte. Abrir-lhes o entendimento. Uma vez a nossa mente iluminada, o que acontece no coração? Fica ardente. Que é o caso daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Como é que um falou para o outro? Leia. Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Ou seja, o entendimento não é um acúmulo de informação, mas para gerar uma mudança de vida. É para dar uma capacitação para testemunhar. Porque logo que o Senhor Jesus abre o entendimento, Ele envia. Vocês serão minhas testemunhas. Lá no versículo 48 deste capítulo que estamos a ler. Vós sois testemunhas dessas coisas. Que coisas? Ele ressuscitou. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Ele ressuscitou. A fé agora faz sentido. O Pai aprovou o sacrifício. É de uma glória tão grande, amigo, amiga. É de uma glória tremenda, 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 tremenda. Bom, por outro lado também, nós só podemos pregar com autoridade aquilo que compreendemos por meio do Espírito. E aí nasce a humildade no íntimo de cada um, para que Ele nos abra a mente, não para sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas para sermos então essa testemunha fiel do Evangelho. Sabe, há um versículo de um salmo, que é a excelência da palavra, no Salmo 119, que de quando em quando eu venho aqui e peço, nas minhas orações, o que eu vou-lhe agora revelar para si. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como é importante associarmos, unirmos, darmos as mãos à palavra com a oração. É de uma importância tremenda e sem fim. Lembra que até diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma intercessão no interior. Agora, é Cristo quem remove este véu, espiritualmente falando. Eu concluo e guardo para si, porque eu guardo, sabe, esta pequena reflexão para mim é um dos maiores tesouros. Se você me perguntar as minhas meditações, as minhas reflexões, a minha busca na palavra,
as minhas palavras são espírito e são vida. É o que eu procuro. É a chama que me arde o coração. Porque para haver um novo nascimento tem que acontecer este processo. A mente iluminada gera no coração esta vida. Ela cresce e amadurece para nós ganharmos e sermos moldados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Pai, que eles sejam um como nós somos um. O Senhor em mim e eu neles. Quer dizer, nós provarmos desta unidade. O entendimento pela palavra, como nós lemos no início, para terminarmos, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É o primeiro processo. Depois, o poder que veio por intermédio do Espírito, como diz Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso, amigo, amiga. O Senhor Jesus tira o véu, expõe a palavra, que Ele é o Verbo encarnado, que se fez carne, assumia a minha e a sua figura humana. Ele é a luz do mundo. Ele tem essa luz da vida. E depois o Espírito Santo dá poder. Ele convence-nos, guia, guarda e dá-nos esse poder para sermos uma testemunha, uma pedra viva, uma carta escrita pelo sangue de Cristo. Tá, amigo, amiga? Hoje fico por aqui na nossa pequena reflexão. Guarde. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Que a minha e a sua oração, terminando mesmo, seja esta. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Forte abraço. Que Ele te ilumine, te abençoe e te guarde e te abençoe eternamente. Até a próxima pequena reflexão. Forte abraço.